ilustríssimas senhoras Carina Bersotti e Noelle Macieira. Carina Bersotti e Noelle Macieira são arquitetas, atuam em projetos de obras públicas e são pesquisadoras especialistas junto ao Instituto Tecgraf PUC-Rio, no programa Infracidades. Vamos recebê-las com todo carinho. O título do tema, BIM e sustentabilidade. Bom dia, meu nome é Noelle, eu sou arquiteta aqui e pesquisadora da PUC-Rio, junto ao projeto Infracidades. Bom dia, gente, meu nome é Karina, eu também sou do projeto Infracidades. Lá a gente trabalha no setor de triagem e agora também como pesquisadoras, né? A gente vai falar um pouco para vocês sobre o BIM e a relação com a sustentabilidade dentro da construção civil. A gente vai dar um panorama mais da nossa visão de arquitetas mesmo. Bom, já foi dito aqui o que é BIM. Nada mais é do que uma obra virtual, mas não é só isso, né? Por definição, o BIM é uma metodologia para o gerenciamento do fluxo de informações de todo o ciclo de vida de um projeto. E ele permite que a gente tenha uma visão ampla e integrada de todo esse processo. Assim, com relação às vantagens do BIM, são inúmeras vantagens, mencionando assim, para a gente, assim, o que a gente vê de mais importante é que é possível trabalhar colaborativamente. Então, várias disciplinas acontecendo separadamente em um único modelo, né, que a gente chama de modelo federado. Isso possibilita que a gente verifique as interferências entre uma coisa e outra e previna, né, os erros, o que pode vir a causar algum problema lá na frente. Também traz uma assertividade dos custos, dos prazos da obra, uma obra com uma qualidade maior, né, uma agilidade também, né, na obra. E, assim, resumindo, ou seja, que utilizando essa metodologia, a gente pode garantir um bom ciclo de vida de um projeto de construção. Desculpa, agora é a próxima. Com relação a dimensões do BIM, como o Carlos mencionou agora, se fala usos do BIM, né? Já tem gente dizendo usos do BIM para não limitar. Mas, assim, para exemplificar, quando a gente está falando de um modelo bidimensional, a gente está falando de plantas, a gente está falando de cortes, elevações, documentação. Se a gente trata de um modelo tridimensional, a gente está falando de uma dimensão 3D, né? Mas, assim, como o uso do BIM faz com que o processo seja muito mais completo e muito mais complexo, hoje já se fala em mais dimensões para além. A gente vai tratar aqui da 6D, que se refere à sustentabilidade, hoje. Isso, então, como a Karina falou, oficialmente a gente considera até a 7D, né? Porém, hoje já se fala até a dimensão 10D. E aí essas são realmente camadas de informação que vão sendo adicionadas no nosso modelo paramétrico, né? Onde todas essas etapas elas têm impacto nos resultados finais. Agora, sobre os benefícios, né, do uso do BIM 6D, quer dizer, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente tem que pensar em como que essas cidades estão sendo projetadas, né? Então, a gente tem que pensar de forma a otimizar os recursos e minimizar os impactos. E aí que entra o BIM, né? Justamente porque o BIM permite que a gente simule num ambiente virtual o ambiente real, o que faz com que a gente possa antecipar os problemas e criar soluções mais sustentáveis possíveis, né? Bom, aqui sobre os três principais fatores aqui da sustentabilidade. Quando a gente faz melhores escolhas, quando a gente adota práticas e métodos mais sustentáveis, a gente consegue observar benefícios nesses três principais âmbitos, as esferas da sustentabilidade, que são ambiental, econômico e social. E como que a gente pode projetar de maneira mais sustentável, né? Bom, a grande contribuição, assim, o grande trunfo do BIM, como já foi falado aqui, é a utilização das ferramentas de simulação. Então, através dessas ferramentas, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e o principal, que é o pulo do gato, que é justamente tomar essas decisões nas fases iniciais, nas fases de projeto, as fases preliminares. Então, mesmo antes das obras terem sido iniciadas. Acho que não só antes, né? Assim, também é possível, com uma construção já existente, identificar ali um problema, né? Com algumas ferramentas do BIM, a gente consegue analisar aquela construção e talvez propor estudos para melhorias.
seja na colocação de um elemento de fachada, seja no reposicionamento de layout, seja numa revisão de um projeto de ar-condicionado, enfim. É identificar qual é o problema daquela construção e, através dessas ferramentas, simular estudos para que possam ser feitas melhorias mesmo. E isso também é uma prática sustentável, né? É uma forma de otimizar os recursos naturais, né? Então, assim, quando a gente inicia um projeto, já que está falando aqui de construção civil, né, a gente tem que considerar o local de implantação, como é que a gente pode aproveitar da melhor maneira possível todos os fatores naturais, posicionamento da edificação no terreno, estudos de insolação, claridade, ventilação, circulação de ar, a escolha de materiais também é muito importante, né? Então, quer dizer, às vezes a gente pode escolher um material que vai ser um material que absorve mais ou menos calor, às vezes a gente vai escolher um material também que vai gerar mais ou menos resíduo. Por exemplo, se eu escolho trabalhar com uma parede de drywall ao invés de uma parede de alvenaria convencional, então eu vou ter como consequência uma obra mais limpa, também uma obra mais rápida. Então, é uma forma da gente utilizar o BIM para fazer melhores escolhas e, por fim, efetivamente, otimizar a nossa construção. Por isso que a gente fala, né, que o BIM, ele atua de maneira a ajudar a gente, né, a ter melhores resultados, resultados mais sustentáveis ao longo de todo o processo. Então, desde a fase de construção, né, gerando menos resíduos, até as fases de operação e até a fase final de manutenção com menor consumo energético. Agora, a gente trouxe aqui também alguns exemplos de ferramentas BIM, né? Então, quer dizer, são ferramentas que podem funcionar como plugins, assim, né? Como ferramentas externas, dentro de outros softwares BIM ou o próprio software BIM. No caso aqui, a gente trouxe o Revit, que eu acho que é o software BIM mais conhecido, o que as pessoas mais usam, né? Pelo menos no Brasil, eu acho que é o que as pessoas mais usam. E dentro do próprio Revit, a gente pode fazer estudos de insolação, estudos de impacto na vizinhança. A gente trouxe também aqui o Insight, que é uma ferramenta que ela se adequa ao Revit, né? Ela se integra ao Revit, e ela é uma ferramenta que também permite que a gente faça análise de eficiência da edificação. Por fim, a gente também cita aqui o Energy Plus e o Open Studio, que são também ferramentas externas que funcionam assim como plugins, né? E eles são, inclusive, ferramentas gratuitas, e a gente consegue usar também se integrando ao SketchUp. E, bom, aqui a gente quis dar esse panorama para vocês entenderem um pouco, né, de como que o BIM se aplica aí na construção civil, na questão da sustentabilidade. E é isso, assim, eu acho que o importante é que a gente está caminhando para criar projetos e cidades mais sustentáveis, né? E, com certeza, assim, a disseminação, o uso do BIM é de grande importância para que a gente consiga fazer melhores escolhas. É isso, gente. 2023 não dá para negligenciar esse tipo de assunto, né? Como o Carlos falou, já tem lei, já tem decreto. Então, é assim, caminhar rumo a realmente fazer escolhas que vão ser mais assertivas, assim, e mais sustentáveis. Obrigada, gente. Bom dia.